o capitalismo configura como réu no inquérito de número 001 de 1º de janeiro de 2015, sendo acusado por esta promotoria, diante do exposto em que se encontra o meu ambiente na cidade de Poluilândia. Com a palavra, o promotor de acusação. Bom dia, meritíssimo. Bom dia, doutora Lidiane. Diante do fato, eu quero ler algo, quero fazer relato, não meu, mas da própria comunidade. Eu tenho em mãos algumas pessoas que se encontram prejudicadas diante do que esse capitalismo trouxe para a cidade de Poluilândia. Sou sabedor que o capitalismo tem trazido benfeitorias para a nossa cidade. No entanto, tem trazido também alguns pontos negativos que têm prejudicado a nossa sociedade. Vidas que se sentem menos favorecidas diante do exposto que hoje nós encontramos. Antes de entrar com a minha tese, eu quero ler simplesmente um trecho de todo o apanhado que foi feito nas comunidades por onde eu tenho andado, a convite, e tenho ido com a presença de advogados também. Que o senhor me permita, meritíssimo. Concedido. A sociedade necessita indispensavelmente da natureza enquanto fonte de matéria-prima. Afinal, é esta quem mantém todas as nações em seu ápice de desenvolvimento, permitindo o desenvolvimento da humanidade como um todo. Porém, o pensamento atual não é este, é justamente o contrário. A sociedade e natureza não se relacionam, são como duas caixas separadas que não se comunicam. Isso aqui, meritíssimo, senhora doutora Lidiane, é a insatisfação que a comunidade tem mostrado com o avanço do capitalismo, que eu sei que traz benefício, mas que está destruindo uma cidade que outrora vivia bem, respirando ar puro, onde não existia desmatamento, onde não víamos os nossos rios poluídos, onde não víamos o lixão que hoje estamos a ver a céu aberto, que tem trazido doenças. E quero dizer, diante da situação, que o capitalismo ele é desenfreado. Ele chegou, trouxe benefícios, mas o que deveria ter acontecido com o avanço diante do capitalismo, esse vem a passos curtos. A nossa saúde, a nossa educação, a nossa segurança. Digo isso porque vejo como é que são colocados sacolas de lixos. Vejo também como é conduzido o lixo que nós produzimos. E muitas vezes as pessoas da cidade de Poluilândia, gostaria que o promotor fosse mais sucinto. Vou tentar, meritíssimo. Eu vou resumir, meritíssimo. Esse capitalismo ele trouxe um consumismo exagerado. E o meritíssimo permitir, depois que a senhora advogada Lidiane se pronunciar, eu quero fazer algumas perguntas exatamente para uma das testemunhas que se sente beneficiada. Palavra benedita. Obrigado. Palavra para a advogada de defesa.
assunto. Temos dois exemplos claros disso, doutor. Primeiro, o aquecimento global. Como um fenômeno que muda os hábitos da sociedade, economizar água, substituir sacolas plásticas, gastar menos energias e etc. São todos os exemplos clássicos, além de campanhas intensas para mudar os hábitos sociais em prol da natureza. Bem, o segundo exemplo, o desmatamento em prol do consumo da madeira, seja para ser usado como combustível ou para a produção de celulose, ou ainda produção de móveis e aplicações diversas. No fim das contas, doutor, somos a natureza e a natureza é a sociedade. Haverá sempre essa interação entre os dois. Isso nunca vai mudar. Não é apenas a sociedade que muda, mas a natureza é o natural, também acaba por se alterar, tornando-se assim social. Parece confuso, doutor, mas não é. A natureza passará a ser social a partir do momento que deixar de ser, mas ela não. A natureza passará a ser social a partir do momento de um bem comum e se tornará assim propriedade alheia. Quando eu planto uma árvore, digo que ela pertence a alguém. Aquela árvore torna-se social. Quando eu territorializo elementos naturais como árvores, florestas, mares, montanhas e etc., afirmando que eles me pertencem, eles passam a ser também elementos naturais. Haverá então uma união do fator social com o fator natural. Bem, Meretíssimo, diante do que eu li, faço apenas um relato. Que o capitalismo mudou para melhor na nossa querida Poluilândia. Meretíssimo, gostaria que o senhor citasse a testemunha beneficiada pelo capitalismo na cidade de Poluilândia. Permissão concedida. Quem entra é testemunha. Senhora Graziele, você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Pode sentar. Senhora Graziele, a senhora trabalha? Sim, Tem filhos? tenho 2. É casada? Seu esposo também trabalha? Também trabalho junto comigo. Ok. Eu gostaria que a senhora relatasse um pouco da sua vida na cidade de Poluilândia, depois que o progresso chegou na tal cidade. Bom, eu trabalhava em casa e eu e meu marido a gente passava muita necessidade. Prossiga. Aí quando começou a cidade crescer e se desenvolver, aí os meus filhos puderam estudar, eu comecei a trabalhar na fábrica, comecei a poder dar alimento e sustento para os meus filhos que antes eu não conseguia. Aí isso foi muito bom. Meu marido também trabalha lá comigo e a gente ganha bem, a gente não passa necessidade de forma alguma e está sendo ótimo. Ok. Senhora Graziele, se tivesse que mudar algumas das fábricas, indústrias hoje instaladas na Poluilândia, você mudaria junto ou continuaria aquela sua vidinha de antes, dona do lar? Eu mudaria Junto com a SESC, para você ver, senhor Meretíssimo, que a sociedade muda com a natureza muda com a sociedade. Primeiro, bom dia, senhora Graziele. Diante das perguntas que foram feitas pela senhora advogada, doutora Lidiane, que nada mais fez do que colocar palavras na boca
de uma pessoa que foi beneficiada. Mas eu quero deixar claro o seguinte, doutora Lidiane. Ela foi beneficiada, mas ela própria não sabe do atraso que o capitalismo trouxe para a cidade de Poluilândia. Porque com a chegada dessas indústrias, as crianças elas ficaram doentes, o índice de doença aumentou por conta da poluição. Muitos que entraram nessas indústrias visaram só o lado bom da coisa, só o dinheiro. No entanto, a cidade hoje passa por um processo de degradação, porque aquela indústria, ela induziu muitos moradores a desmatarem as nossas matas para usar a lenha lá na indústria. A indústria, ela trouxe poluição porque não encontra-se naquela indústria filtros que são obrigatórios para ajudar a não poluir o meio ambiente. Senhora Graziele, eu quero te fazer algumas perguntas. Na tua casa, o consumo aumentou, não é verdade? Sim, aumentou, com certeza, e foi para melhor. Até porque hoje você trabalha e recebe o seu dinheiro. Mas também na tua casa aumentou as doenças. O lixo que você produz, aonde você recicla? A gente não recicla, a gente deixa lá na calçada do caminhão do lixo levar. E qual o tempo, qual o período que esses carros fazem lá na sua rua, na sua comunidade para colher esse lixo? Eles passam uma vez por semana. Veritíssimo. Doutora Lidiane, é esse o problema que eu estou querendo mostrar quando o capitalismo, quando o progresso chega numa cidade do interior, porque eles não mostram preocupação com essas pequenas coisas que são necessárias para uma vida humana. Protesto, meritíssimo. O senhor promotor está querendo induzir a cliente. Doutora, Protesto negado. doutora, não estou eu querendo induzir a sua cliente. Eu estou mostrando fatos reais, porque enquanto ela trabalha, muitos ainda não estão trabalhando, mas sofrem as mesmas consequências que ela. No que você leu, no que a senhora leu aí, falando que mesmo com tanta intimidade entre os dois, mas se fazia em cima do consumo da água, tentava diminuir o gasto, o desmatamento. A senhora já plantou alguma árvore na sua residência? Antes eu plantava, só que a terra não é muito boa, aí a gente... A senhora ensinou os seus filhos a plantar árvores onde a senhora mora? Não. A senhora levava com frequência os seus filhos ao hospital? Não. Hoje é mais frequente. Estou querendo, meritíssimo, mostrar que mesmo com o progresso trazido, que é algo benéfico, mas que as pessoas que deveriam se preocupar quando trouxessem esse progresso para uma cidade do interior, ou mesmo na capital, que trouxessem algo que viesse a combater, pelo menos para não mostrar uma desigualdade, no qual a senhora advogada mostrou uma intimidade tão grande, que não existe, doutora Lidiane. A senhora mostrou que é uma intimidade muito grande. No entanto, chega o progresso, chega o capitalismo, aumenta o consumo, se produz mais lixo, desmata, polui os rios, e o que é que tem sido feito? Protesto, meritíssimo. Protesto aceito. Senhor promotor, seja mais direto ao assunto. Meritíssimo, eu estou querendo dizer só apenas
que as nossas crianças não vivem num ambiente igual ao que eu e aos nossos pais um dia tivemos o privilégio de viver. Meritíssimo, diante de toda a situação, eu finalizei aqui. Senhora advogada, tem alguma palavra? Não, nada a declarar. Então, diante do que foi exposto pelas partes interessadas, este tribunal declara que condena o réu ao capitalismo a reparar todos os danos causados à cidade de Poluilândia, sem trazer prejuízo nenhum aos moradores dessa cidade. Declaro a sessão encerrada.